A doença celíaca, ela é até uma doença comum. Das doenças hereditárias autoimunes, é a mais comum nos Estados Unidos. Calcula-se, né, nos Estados Unidos, a média de que um para cada 100 pessoas vai apresentar a doença celíaca. E nos Estados Unidos, a gente sabe que uma de cada 100 pessoas que vai ter a doença celíaca, dessas pessoas diagnosticadas, 97 não são. E por quê? Por causa dessa forma de apresentação diferente, essa cara, ou essa outra roupagem que a doença celíaca tem hoje, essa outra apresentação, nos mostra que de cada 6 pacientes com a forma silenciosa, ou seja, não apresentam os sintomas gastrointestinais, apenas uma vai ter. E o que isso significa? Meu amigo do intestino, você que já está pensando aí, já está juntando alguns pontinhos, e que se você entender isso, o podcast já valeu. Você tem um problema no intestino, sim, toda vez que você come o trigo, mas você não tem necessariamente um sintoma intestinal. Como o intestino comunica com vários órgãos e tem várias outras ligações, você pode ter sintomas em outros locais. Isso é muito importante entender, mesmo sem você ter um sintoma intestinal. Olá, meus caros amigos do intestino, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Gostaria de dar uma saudação especial para vocês que fazem parte já da nossa comunidade e nos acompanham. Você é novo? Está chegando aqui agora? Então entre, fica à vontade, seja também muito bem-vindo. E se você está curioso para saber sobre o que se trata o Papo Digestivo com a doutora Luana, olha, eu te dizer que alguns podem dizer até que é um papo fora da caixinha. É um papo inovador, com assuntos que a gente traz aí que às vezes nem estão escritos em livros, são artigos científicos de 2022, às vezes dos meses aqui de 2023, que trazem assuntos novos sobre microbiota e intestino. A microbiota são esses trilhões de micro-organismos que vivem na gente e vem ganhando cada vez mais destaque, principalmente depois do projeto Microbioma Humano, né, que terminou aí em 2016. E hoje, se fizer uma pesquisa aí no PubMed, vai ter pelo menos 70 mil artigos aí publicados sobre microbiota intestinal. E grande parte deles publicado a partir desse projeto. Claro que já tinha artigos antigos, mas grande parte desse número de 70 mil, dessa época para cá, que joga aí uns 5, 6 anos. Então, gente, com o estudo da microbiota, que é o que a gente vai falar aqui nesse papo digestivo sempre, você vai ter uma ideia do que a microbiota consegue comunicar com o nosso corpo, né? A gente tem o intestino, tem a microbiota e as conversas com os vários órgãos e sistemas. Então, a gente tem, por exemplo, o eixo intestino, microbiota, cérebro, né, que a gente teve aí recentemente uma conversa. Põe ali, Paty, depois o episódio com o Dr. Marcos Zanetti, que é um psiquiatra de São Paulo, que conversou aqui com a gente sobre o eixo cérebro-intestino e como a gente tendo o intestino inflamado, a comunicação dele com o cérebro, que é muito próxima, inflama o cérebro também, e um cérebro inflamado tem ansiedade, depressão, e algumas são tratadas tratando o intestino, que está lá nesse episódio, que vai estar anotado aqui embaixo para você acompanhar, a alteração do sono, a alteração do humor. Outro eixo muito interessante, você já deve ter escutado a tua avó falar, ó, não come isso que vai estragar a tua pele. Por quê? Porque provavelmente é um alimento inflamatório, inflama o teu intestino, e a pele é um reflexo, né, uma continuidade da nossa mucosa, do nosso intestino. Tem também o eixo intestino, doenças autoimunes. Então, para você lembrar da anatomia, 85% do nosso sistema imune encontra-se ali no nosso intestino. E esses trilhões de micro-organismos que têm uma quantidade genética muito maior que as nossas próprias células humanas, eles ficam se comunicando. E se principalmente ocorre o leaky gut, que são porosidades na parede do intestino, isso propicia o estímulo e o desenvolvimento de doenças autoimunes em indivíduos predispostos geneticamente. Nós temos a artrite reumatoide, o lúpus, nós temos também a tireoidite de Hashimoto e por aí vai. Então, esses são os assuntos que a gente vai abordar aqui no nosso Papo Digestivo. Você que é novo, fique aí com a gente. Olha, vou dar uns recadinhos para a gente entrar no papo de hoje. Se você gosta desses assuntos novos, desses temas que são empolgantes na medicina, e se você tem algum parente, algum familiar, algum amigo que trata de alguma doença do intestino e está sem resultado, porque, ó, gente, tratar intestino é isso, sabe? A gente tem que tratar de um ponto de vista integrativo. Não adianta eu tratar intestino e saber que rosácea é uma questão que está muito ligada com a questão intestinal e não fazer um tratamento casado, né? Então, sempre que eu falo para os meus pacientes e falo aqui para vocês, o objetivo do nosso episódio é sempre trazer informação para que vocês entendam que a gente tem que arregaçar a manga e tem que achar a verdadeira causa da doença e não ficar só tratando e maquiando sintoma, que isso não vai trazer o resultado para você. Então, se vocês têm interesse nesses assuntos e parentes ou familiares interessados em melhorar e conhecer mais sobre a sua saúde, manda um link aqui do nosso episódio e também curte, tá? Se você puder, dá um joinha ali, porque assim
o YouTube entende que essa é um material relevante, ajuda a gente a pulverizar essa informação que é do bem, e também a tua opinião é muito importante para mim, porque assim eu consigo nortear os temas dos próximos episódios. Vejo que vocês mostram mais interesse em um tema, e eu vou aprofundar, vou trazer mais novidades ali. Tá bom? Se você quiser também dar uma olhadinha de uma forma mais rápida e conhecer sobre esse tema, sobre os eixos da forma que eu trabalho, tem o meu Instagram, doutora Luana HV, vai ficar anotado. E tem uma novidade. Tem uma novidade, Paty. Nós estamos com um canal no YouTube agora, Clube Amigos da Microbiota. Lá também tem uma informação intermediária, né? Lá no Instagram é meio rapidinho, 1 minuto e 30. Aí de 6 a 20 minutos a gente vai jogar lá no nosso canal do YouTube, que eu peço para que você se inscreva, aperte a notificação para receber lá, que a gente está postando. E tem aqui do podcast, que é no Ser Médico Podcast, tá bom? Me acompanhe onde você puder e a gente vai seguir aí com as informações sobre o intestino. Agradeço desde já a curtida, hein? Não esquece. Pessoal, gostaria de agradecer também essa equipe maravilhosa e profissional do podcast, do Ser Médico Podcast, o Cristal aqui, que está sempre com a gente. Hoje estamos com a Patrícia, Bruno lá fora, e é um pessoal que entrega um material bonito, super profissional, para que eu possa passar as informações para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos ao papo que interessa, porque a gente é bom de papo, mas vamos ao papo de hoje, que será... Você conhece a doença celíaca dos dias de hoje? O que mudou e o que é importante você saber para manter a sua saúde? Gente, esse é um tema muito legal de a gente conversar e de a gente trazer, porque tem muita confusão ainda sobre a questão da doença celíaca. A doença celíaca nos dias de hoje mudou. E muitos pacientes e até alguns médicos ficaram presos em alguns conceitos, em algumas definições antigas, né, em que a gente tinha a ideia de que era uma doença que acometia somente criança, né, esse diagnóstico era feito ali, principalmente até os 2 anos de idade, no máximo até os 5, crianças com problemas intestinais, diarreia, distensão abdominal, gases, cólicas, crianças que tinham problema de desenvolvimento, né, não desenvolviam os percentis, as curvas de crescimento, e que se esses sintomas aparecessem já na fase adulta, deveria ser outro diagnóstico e que era fundamental ter sintoma intestinal. Hoje, isso daí mudou, tá? E eu vou explicar para vocês nesse episódio o porquê e qual a importância disso, né? Porque a doença celíaca, ela é uma doença vitalícia, uma doença para a vida, ela é crônica, ela não tem cura, e que por que é importante a gente fazer esse diagnóstico e se a gente não fizer, o que pode levar no desenvolvimento. Tá bom? Para isso, eu vou começar com vocês, gente, trazendo uns pequenos depoimentos, umas frases que eu coletei lá do meu consultório, para vocês verem como pode ser impressionante a situação em relação ao diagnóstico. Olha só. Esse daqui foi um paciente que falou assim para mim, ó. Doutor, estou tratando meus sintomas de dor de estômago, mas nunca descobri porque o meu estômago fica sempre virado, mesmo com dietas. Logo após um tempo, eu comecei também a ter enxaquecas e então dores nas juntas. Eu sou uma farmácia ambulante e ainda me sinto desconfortável. Outro depoimento. Minha filha está sempre cansada. Já é uma piada entre os amigos. Um dia chegou a dormir na sala de aula. Fizemos até um estudo do sono. Ela chegava a dormir de 14 a 16 horas por dia. Outra pessoa. Meu cansaço acentuou quando comecei a treinar mais pesado. Eu tinha muita irritabilidade, cansaço importante durante o dia, pouco rendimento na empresa, me sentia incompetente para realizar minhas tarefas profissionais e, apesar de tantas coisas boas chegando na minha vida, me sentia deprimido. E o último que eu coloquei aqui para exemplificar é o seguinte: não consigo perder peso, tenho vergonha de retornar no médico, pois faço a minha parte. Iniciei meus treinos, mas não sinto nenhum resultado. Pelo contrário, acho que até a minha barriga só incha. E a pergunta que todos terminam: o que está errado comigo, doutor? Essa é uma pergunta que os pacientes me fazem, e talvez alguns de vocês comecem a fazer a partir desse episódio, né? Esses são apenas, gente, alguns dos depoimentos das pessoas que, após uma investigação, às vezes uma investigação até um pouco longa, receberam um diagnóstico de doença celíaca. E aí, meu amigo do intestino, você ficou pasmo? Pois é, não são sintomas intestinais, não são sintomas que acontecem em crianças, aliás, são adultos jovens, até indivíduos com mais idade, às vezes até com 60 anos ou mais. Eu não atendo criança, né? Isso daí é o gastropediatra que faz esse atendimento. E são pessoas que realmente não têm só sintomas intestinais, como eu falei. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, né? É isso que eu quero que vocês vejam, que normalmente são pacientes, às vezes jovens, pacientes idosos, que vão pulando de profissional em profissional, às vezes por um longo tempo, a média de anos que leva para obter o resultado de doença celíaca, por incrível que pareça, é de 8 a 10 anos.
Então, são pacientes que estão indo ou no gastro, ou no dermato, ou no psiquiatra, ou no reumatologista, por causa de vários sintomas que podem ser, até os intestinais, né, mas às vezes eles podem ser leves, não ser aquele quadro tão aflorado quanto a gente espera. Os pacientes têm problema de pele, têm problema de depressão, têm problemas articulares, mas na verdade a causa não está sendo tratada. Né? Tratam-se os sintomas e maquiam os seus sintomas. Um médico descobre a fibromialgia, que também faz parte da doença celíaca, o outro a fadiga crônica, o outro recebe síndrome de intestino irritável, porque os sintomas intestinais são leves, e afinal de contas o paciente fica rodando e não se faz a união dos pontos nesse caso, que é o mais importante. Por isso, né, a gente sempre comenta aqui, não existe uma especialidade que se chama medicina integrativa, mas existe sim um ponto de vista do médico integrativo, em que a gente tem que olhar para isso. Lembra que eu falei para vocês no começo do podcast, não tem como hoje, depois que a gente descobriu a microbiota, a importância dela, essa meio campo que ela faz entre os órgãos, né, intestino, microbiota, cérebro, intestino, microbiota, pele, a gente ficar tratando órgãos isolados. Então, a gente tem que entender o paciente nesse ponto de vista geral, né? Às vezes, alguns desses pacientes, eles recebem um alívio temporário, sabe? Eles recebem ali um pool de vitaminas endovenoso, né, que é a medicação que faz na veia. Às vezes uns acham que tem leaky gut, tem disbiose, trata, faz antibiótico, tem SIBO, pode acontecer na doença celíaca, mas na verdade isso tudo é temporário, porque a causa, como eu falei, não foi realmente descoberta, né, e pode levar tempo. Normalmente a gente vai colocando, né, alguns dos pacientes que às vezes nem procuram um médico, vão colocando esses sintomas como desculpa. Porque como eles são leves, gente, a outra ideia que a gente tem que desconstruir é que esse paciente comeu trigo, ele vai passar mal, comeu trigo, vai passar mal, comeu trigo, vai passar mal. Às vezes o paciente come trigo, não tem nada, às vezes dali um tempo come trigo, ele tem. Esses sintomas, eles são flutuantes, né? Então, o ser humano, a gente costuma a jogar a culpa em alguma coisa. E como não são sintomas muito característicos, muito presentes de uma doença e não são seguidos, né? É importante que todo paciente me traz, sabe, doutor, eu sentia que eu tinha vários sintomas, não parecia uma doença grave, mas ao mesmo tempo eu não ficava bem. Então, não era uma coisa que, às vezes, eles procuravam o médico, mas sempre estavam sentindo que tinham baixa na qualidade de vida. Então, isso confunde o paciente até que ele tenha uma iniciativa de procurar um médico e acertar um médico que vá conduzir de uma forma a diagnosticar a doença celíaca. Então, normalmente, a gente vai colocando as coisas que aparecem na nossa vida meio com uma desculpa, né? Ah, eu acho que esse sintoma que eu tô aqui, esse sintoma digestivo que não é todo dia, não é toda hora, talvez foi ontem. Ontem eu comi fora, então foi uma coisinha que eu comi fora. Ah, eu comi na casa do amigo, comi na sogra. Comi na sogra é bom, né? Mas comi na sogra passou mal. Ou então, os pacientes que têm a questão de dores articulares. Ah, eu acho que dormi mal à noite, né? Meu colchão tá ficando velho. Então, a gente tem sempre uma desculpa. E é importante, outra situação que eu sempre falo nas questões do podcast, é a gente valorizar o nosso corpo, porque sempre que tem um sintoma, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa rolando. Por exemplo, se você tem um trato digestivo que está funcionando bem, o processo digestivo está adequado, isso passa desapercebido. Ninguém está vendo, nossa, como meu trato digestivo está funcionando maravilhosamente bem. Não, ele está lá, não tem nada, está tranquilo. Agora, quando você começa a ter sintoma ou sintomas em outros lugares, né, dores de cabeça que vão e vêm, dores articulares que vão e vêm, formigamentos, você tem que procurar um médico, tá, gente? Então, vamos juntar essas questões todas para você no final aqui, tá? E o que fica, gente, difícil para o paciente é que esses pacientes vivem num estado, né, numa condição de saúde indefinida, que faz eles pensarem em duas coisas que, na verdade, não são muito boas, nem para eles, psicologicamente, nem para a questão da gente descobrir o que eles têm daquele ponto em diante, que é: olha, doutora, o que eu tenho não deve ser tão sério, porque, na verdade, se fosse, algum médico já tinha descoberto, né? Então, a pessoa fica com aqueles sintomas, a doença celíaca está progredindo, depois vocês vão ver a consequência disso, e o paciente não consegue ter o diagnóstico. Ou então, é algo da minha cabeça. Isso eu acho que deve ser a pior coisa para um paciente, né? Porque você sabe que você não está bem, você tem toda semana sim, semana não, um pouquinho da tua qualidade de vida diminuída, mas, afinal de contas, tanta gente falou que talvez você não tenha nada, ou que são coisas que não têm um tratamento específico, porque para a gente tratar em medicina, tá, gente, precisa de um CID, né? A gente precisa dar um diagnóstico, esse diagnóstico tem um CID, que é o Código Internacional de Doenças, e daí você recebe um tratamento. Se o médico não fecha nada,
Pode ser que ele ache que é coisa da cabeça do paciente, né? O que não deve ser. E o paciente acaba acreditando. Então, olha o que um outro paciente disse para mim. Doutora, eu tive refluxo abdominal por tanto tempo que eu aceitei como parte normal da minha vida. Afinal, a minha mãe costumava ter, o meu irmão também. Então, eu entendi que era para eu ter também. E que isso é triste, né, gente? Isso é uma questão de diminuição aí da qualidade de vida. Então, é importante você saber que quando o paciente tem um conjunto, um pacote de sintomas, esse sintoma merece um diagnóstico e um tratamento. Porque no caso em específico, gente, da doença celíaca que a gente vai falar aqui hoje, o que acontece? A doença celíaca não só impacta na qualidade de vida, no dia a dia da pessoa, quanto no tempo de vida e também pode retirar a vida da pessoa. A doença celíaca está envolvida com questões graves, como, por exemplo, tumores malignos, se não tratada, que é isso que a gente vai discutir aqui. Então, mensagem desse primeiro bloco é que nós temos que prestar atenção nas formas que não apresentam sintomas gastrointestinais na doença celíaca, que são as que a gente vai dar uma pincelada aqui, mas que eu vou destrinchar muito bem no próximo episódio, que vai ser o 21. Hoje, eu queria que você entendesse por que a doença celíaca se apresenta de uma forma diferente, por que a comunidade científica acha que de um tempo para cá, ela não se apresenta mais como aquela criança que tinha diagnóstico na infância com diarreia, tá bom? Então, pessoal, vamos entender um pouquinho mais sobre a doença celíaca? Olha só, ela é uma desordem multissistêmica, é uma doença complexa e a gente tem que parar de pensar, tanto o médico como o paciente, que ela só fica no intestino, né? Que é aquela doença que dá em criança, que tem diarreia, que tem distensão e que não tem sintomas em outros locais. O que eu gostaria de dizer para vocês é que a injúria primária, a injúria principal, ela sim acontece no intestino delgado. Então, para quem não lembra, o intestino delgado é a porçãozinha do intestino que já começa logo após o estômago, né? A gente tem o esfíncter muscular, que é o piloro, que sai do estômago, ali começa o intestino delgado. O intestino delgado desce metros para baixo e vai mergulhar lá no seu intestino grosso, que é essa moldura que a gente tem aqui na barriga, tá? Ali tem a válvula ileocecal, que separa o intestino grosso do delgado. O delgado são essas tripas finas que ficam aqui no centro da nossa barriga, ao redor de um umbigo. E o intestino delgado funcionando bem, ele tem uma importância vital para a gente. O intestino delgado é a porção do trato digestivo que faz a absorção de nutrientes, de vitaminas, de minerais. E por isso a gente tem uma área de absorção super otimizada nesse órgão, né? Nós temos o duodeno, o jejunum e o ilho, que são as 3 porções do intestino delgado. E no intestino delgado a gente tem as vilosidades, como se fossem os dedos da minha mão, né? Então são pequenos dedos de luva e ainda tem as microvilosidades, que são várias expansões digitiformes que cobrem essas vilosidades maiores. Tudo isso para aumentar a área de absorção. Calcula-se que se a gente esticar, né, abrir o intestino, esticar e abrir numa superfície, cobre uma área de 250 metros quadrados. Então agora que você já conhece o intestino e sabe que o intestino serve para absorção e que se a gente não absorver, a gente não recebe nutriente nem para as célulazinhas do cabelo, gente. A gente precisa do intestino para nutrir todo o nosso corpo. Então aí você já vai entendendo o que a doença celíaca pode levar no futuro, quando não tratada, né, quando não diagnosticada de uma forma correta. E o que acontece aqui com essa injúria primária que eu falei? Nas pessoas predispostas geneticamente, entra o glúten ali no intestino dessa pessoa. O corpo dessa pessoa, ele entende o glúten como um invasor, como um inimigo. E o corpo prepara uma reação inflamatória para tentar inutilizar ou eliminar este inimigo. O glúten, ele passa o epitélio e ele se aloja ali subepitelial, ele fica na mucosa, ele fica dentro da parede do intestino. E quando a gente faz esse processo na tentativa de tentar eliminar o glúten, esse processo inflamatório acaba lesando, pode lesar também, tanto de uma forma direta, ou quanto as substâncias inflamatórias que produz, pode fazer um achatamento dessas vilosidades, pode perder as microvilosidades, vai perdendo a área de absorção. Por isso que a doença celíaca é uma doença de absorção. Tá? Então, quando a gente tem essa doença evoluindo, porque se a gente não tirar o glúten, a gente não tira o inimigo e a gente não para esse processo inflamatório, essa doença evolui e vai levar às complicações que a gente estuda sempre da doença celíaca. Bom, gente, a doença celíaca, ela é, ao contrário do que muita gente pensa, ela é até uma doença comum. Das doenças hereditárias autoimunes, é a mais comum nos Estados Unidos. Calcula-se, né, nos Estados Unidos, a média de que para cada 100 pessoas vai apresentar doença celíaca. No mundo aí, essa média gira ao redor de 1 para 90, 1 para 133, dependendo da área. E nos Estados Unidos, a gente sabe que 1 de cada 100 pessoas que vai ter a doença celíaca, dessas pessoas diagnosticadas, né, que deveriam ser diagnosticadas com doença celíaca, 97 não são.
E por quê? Por causa dessa forma de apresentação diferente, essa cara, ou essa outra roupagem que a doença celíaca tem hoje, essa outra apresentação, nos mostra que de cada 6 pacientes com a forma silenciosa, ou seja, não apresentam os sintomas gastrointestinais, apenas uma vai ter. Então, isso é uma coisa que dificulta o diagnóstico. E é uma coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui. Porque esses pacientes, eles estão procurando os médicos, às vezes nem sempre o gastroenterologista, porque não é uma queixa intestinal, com outras queixas em médicos de outras áreas. E é aí que a gente tem que trabalhar, a gente tem que aumentar um esforço tanto na área médica, né, quanto de informação para o público e do público sobre essas questões. E o que isso significa? Meu amigo do intestino, você que já está pensando aí, já está juntando alguns pontinhos, e que se você entender isso, o podcast já valeu. Significa o quê? Que você pode sim ter um processo inflamatório a nível do epitélio, a nível da barreira intestinal, o glúten entrando, provocando ali o seu sistema imune, mas não necessariamente você vai ter um sintoma intestinal. Então, você tem um problema no intestino, sim, toda vez que você come o trigo, mas você não tem necessariamente um sintoma intestinal. Como o intestino comunica com vários órgãos e tem várias outras ligações, você pode ter sintomas em outros locais, tá? Então, esse é o mais importante, porque eu converso, né, com muitos pacientes, óbvio, e o que os pacientes me falam, mas, doutora, por que eu vou tratar? Eu não tenho nada no intestino, eu não tenho diarreia, eu não tenho nada. Então, isso é muito importante entender que as complicações mais graves que vêm da doença celíaca, elas vêm por esse processo inflamatório, esse processo autoimune que acontece ali na mucosa, constantemente com a ingesta de glúten, mesmo sem você ter um sintoma intestinal. Valeu? Esse aqui é o ponto quente da aula, hein? Esse aqui é o negócio, tá bom? E para você entender por que a doença hoje tem uma apresentação diferente, mas por que, doutora? Porque me conta aí por que durante os anos a doença era um tipo, agora ela está outro tipo, o que aconteceu? O que nos dizem, né, os pesquisadores, os cientistas em relação a essa questão do glúten, que eu gostaria de explicar para vocês, que eu acho que quanto a gente mais entende, a gente mais consegue entender o processo que está cercando a gente, mais fácil ter o tratamento, tudo anda mais easy, né? Quando a gente entende a situação e o caminho por a gente anda. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês sobre o glúten. Também vou dizer para vocês que tem um episódio meu do trigo, né? Trigo, vilão ou mocinho. Episódio acho que foi 3, né, Paty? Também a Paty vai deixar anotado aqui, para vocês irem lá, rebobinar a fita e entender, porque hoje eu não vou poder fazer uma revisão tão complexa sobre o trigo, mas eu vou explicar para vocês aqui o básico, para vocês que são novos e já estão interessados hoje, para vocês já irem se inteirando do assunto. Olha, nós tínhamos uma forma de trigo, isso há milhares, tá? De anos atrás. Se chamava Einkorn, é um trigo silvestre, né? Era um trigo, vamos dizer, um trigo facinho, ele dava ali na beirola das estradas, nos campos, nas planícies, era um trigo que não precisava de agrotóxico, era um trigo que não tinha muito problema com as questões climáticas, era um trigo que crescia fácil. Ele tinha 12 cromossomos, era o trigo Einkorn. Depois de um certo tempo, esse trigo teve uma cruza natural com uma outra gramínea selvagem e deu Emmer, um outro tipo de trigo. Esses 2 tipos de trigo passearam durante anos nas tabernas, nas casernas, e eles foram sendo conhecidos, né? Ainda antes dos tempos bíblicos, esse trigo Emmer, que era chamado de Triticum durum, ele fez uma cruza com o Triticum tauche. Triticum é da família do trigo, tá? Que é da família das gramíneas. E deu origem ao trigo aestivum. O primeiro tinha 12 cromossomos, o segundo já tinha 28, e o terceiro, que é esse mais próximo do que a gente conhece hoje, que é o Triticum aestivum, né? Já estava com 48 cromossomos. Deixa eu verificar aqui. O primeiro era 12, 28, 42, tá? O trigo, ele tem uma capacidade que se chama poliploidia, ele é diferente do ser humano, né? Eu tenho 46, quando uma célula minha vai juntar com a do meu marido para a gente fazer um filhinho lá, 23, junta outra de 46. Sempre todo mundo vai ter 46. O trigo não, ele vai somando, né? Então aí você já começa a ver uma questão, ele vai somando um material genético, tá? Se chama poliploidia. E esse Triticum aestivum aí que eu falei para vocês, ele também continuou quase inalterado. Andou assim pelo século XVIII, XIX, até metade do século XX. E as hibridizações, elas ocorrem sim na natureza, mas elas ocorrem à vontade da natureza, elas ocorrem num processo muito lento. A partir dessa época aí do século XX, houve uma questão, na segunda metade do século XX, de várias hibridizações forçadas pelo homem, né, com o objetivo de tornar o trigo um supergrão.
E isso teve uma corrida maior quando, ali na cidade do México, né? O governo do México fez uma parceria com o pessoal do Rockefeller, esse pessoal da grana, sabe? Que eles tinham interesse, segundo eles, de ajudar o México a ter uma autossuficiência no plantio de grãos. Logo, esse centro, que foi fundado ali em 1943, que chamava CIMIT, que era o Centro Internacional de Melhoramento do Trigo e do Milho, depois eles colocaram a soja lá dentro também, um grão que foi muito evoluído ali dentro, já virou um centro internacional de pesquisa para geneticistas, para agrônomos, que vieram fazer essas hibridizações. Eles solucionaram várias questões problemáticas do trigo, né? Porque eles queriam fazer o trigo vender, tornar ele um sucesso financeiro. Hoje, segundo alguns cálculos, se pegar a questão de agricultura, agronomia, você vai ver que os caras investem 0,40 centos de dólar e dá $5. Olha, temos que arranjar um negócio desse, né? Então aí o trigo, ele tinha alguns problemas, né? Por exemplo, ele era muito compridão, aí a ponta lá, a espiga dobrava e matava a planta. Então teve um cara que se chamava Norman Borlaug, que era um agrônomo americano, e ele ganhou ele foi conhecido como o pai da Revolução Verde, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970, 21 de outubro de 1970, por essas hibridizações que levaram o trigo, hoje conhecido do mundo, como a gente vê, que 95% é chamado trigo anão ou semi-anão. Então, ele conseguiu diminuir o colmo para não ter a morte lá da planta por dobramento, né, acamamento, que eles chamavam da espiga. Ele trouxe os grãos que debulham mais fácil, precisa de menos agrotóxicos, se adaptam melhor à temperatura, enfim, várias hibridizações que transformaram esse supergrão. Gente, uma observação, um pensamento alto meu aqui, né? É impossível que depois de tantas hibridizações, essas hibridizações representam expressões proteicas diferentes, né? Que quando a gente tem uma cruza, essa plantinha filha, ela apresenta 5% das proteínas completamente diferentes, não fazem parte nem da mãe nem do pai, ou seja, novas, né? E de cada cruza, de cada hibridização, vai somando umas proteínas novas. Então, tem muita proteína nova. E a questão é que se isso foi estudado, a gente não tem registro, a gente não tem trabalho científico de segurança, né, de segurança alimentar em relação nem só a essa época de hibridização, nem em animais, nem humanos. Então, a gente não tem. Tem um ou outro trabalhinho lá que eu achei, onde foram feitos estudos em que apresentaram alterações nas células hepáticas, intestinais, no testículo de alguns animais. Então, a gente não tem realmente, nessa história longa de hibridização, se teve algum problema relacionado à saúde. Então, a gente trabalha aí meio num escuro, né? Isso são os raciocínios das pessoas que pesquisam e tentam entender por que a doença hoje se apresenta de forma diferente, tá? Então, lembra que eu falei que tinha 3 trigos? O Einkorn, o Emmer e esse outro que a gente conhece como mais próximo desses que sofreram muitas modificações. O primeiro tinha o genoma, não precisa guardar, mas só para você entender, o genoma diploide, o segundo tetraploide e o terceiro hexaploide. Ali, no genoma D, tem a pontinha desse genoma onde estavam ali a expressão do glúten, né, das proteínas, a gliadina, que tem relação com a questão da doença celíaca. A gliadina, que é uma das proteínas que faz parte do glúten, que está no grão trigo, que é o que mais representa, né, a nossa ingesta de glúten nos dias de hoje, é ali que aconteceu um probleminha. Porque para a gente melhorar o trigo, eles queriam vender, mas queriam vender um trigo que também fosse fácil de se adaptar à nossa alimentação. Então, hoje a gente tem trigo. O glúten não seria o glúten o trigo não seria o trigo sem o glúten, né? Você imagina a gente comer um muffin com aquele trigo lá de trás, lá de o Einkorn. Impossível. Fazer uma pizza, ter elasticidade da massa, o pizzaiolo jogar lá para cima aquela massa, você ter um cupcake. Não tem, gente, tá? A massa que a gente come hoje, as coisas que a gente come hoje relacionadas com o trigo são devido a essas modificações. E aqui a gente está, né, sempre colocando na balança onde é que está ali o preço. Então, essas alterações para tornar a massa mais estética, mais plástica, mais viável para proporcionar novos sabores com esse trigo e maior inserção no mercado, maior venda, que é só isso, né? Que realmente a questão traz, modificar essa região aí. Então, o que os cientistas concluem? Que modificando essa região, né, onde se expressam as proteínas que impactam, que provocam reação no ser humano, eles mudaram as manifestações clínicas da doença. Então, é por isso que hoje a gente tem essa apresentação diferente aí, segundo esses pesquisadores, tá bom? Deu para entender, Paty? Boa, né? É uma coisa lógica, não faz? Bom, vamos lá então, pessoal. Se você não tratar a doença celíaca, né? Muitas das pessoas me perguntam, tá, mas e se eu não tratar?
Porque o primeiro impacto é difícil, né, gente? Vamos combinar que o trigo tem as suas questões aí para a gente discutir, sempre em relação à saúde. É, são questões importantes. Nós temos pesquisadores muito responsáveis e com trabalhos cada vez mais robustos, cada vez mais implicando o trigo em várias questões. E a gente tem que estar sempre pesando, né? Não causar terrorismo, trazer informação de qualidade. Mas o que acontece se você não tratar a doença celíaca ou não for feito esse diagnóstico ou for feito o diagnóstico tarde? Tarde por quê? Porque não apresentou a forma clássica, devido talvez a essas transformações que o trigo foi submetido. Primeiro acontece o seguinte, aquelas vilosidades, lembra que eu falei lá, que estão as vilosidades e que tem as microvilosidades que estão lá na parede do seu intestino? Com esse processo inflamatório continuando, né? Então você está ingerindo glúten, às vezes não necessariamente todo dia, mas uma certa quantidade por semana, esse processo inflamatório ele se perpetua. E ele se perpetuando, esse processo inflamatório vai levando a uma destruição dessas vilosidades. Essas vilosidades é uma marca que a gente encontra na biópsia, quando a gente tira esses pedacinhos lá do seu intestino delgado, tem um achatamento das vilosidades, perde, fica careca, vamos dizer assim. Essa é uma boa. Fica careca a parede do intestino, igual pneu, entendeu? Perdeu aqueles pininhos, ele não faz mais absorção. Se você não faz absorção, meu caro amigo do intestino, como é que você vai ficar? Desabsortivo. E daqui vem um monte de sintomas, né? Então, os pacientes que se apresentam na forma mais tarde já têm osteopenia, vai ter osteoporose, tem anemia, que pode ser microcítica por falta de ferro, macrocítica por falta de B12. Nós temos as neuropatias por falta de vitamina B12, por falta de vitamina E, são as neuropatias periféricas, que eu vou entrar um pouco mais a fundo ali no próximo episódio. Tem formigamentos ou dormências nos dedos, depressão. Então, tem os tumores malignos que acontecem, né? E que isso é também uma outra condição. Fora a absorção, tem os tumores, né? Que vão desenvolvendo, porque esse processo inflamatório crônico, essa ativação do sistema imune, essa pessoa tem uma maior facilidade de desenvolver. Alguns tumores são mais específicos. Se a gente comparar, a mortalidade dos doentes celíacos é maior que a população em geral, e isso se deve principalmente devido ao aumento dos tumores malignos nesta mesma população. E também, gente, nós temos o desenvolvimento de outras doenças autoimunes. Uma coisa que a gente tem como lema, tem assim como uma frase, né, e que deve estar na cabeça de todo médico. Quando a gente tem uma doença autoimune, presta atenção, a doença autoimune, ela nunca vem sozinha. Ela está com as mãozinhas abertas assim, ó. Geralmente, uma doença autoimune vai trazer outra doença autoimune se esse processo não for contido, se esse processo não for tratado, se não for diagnosticado. Então, a evolução para outras doenças autoimunes dentro da doença celíaca é um processo fácil de acontecer também, tá? Então, revisando, se não tratar, sinais, sintomas, complicações decorrentes das questões desabsortivas, aumentos de processos malignos, tumorais e aumento do desenvolvimento de doenças autoimunes. Já é difícil a gente ter uma, né? Então, nós temos que cuidar, amparar, cercar, orientar esse paciente, principalmente os que não têm sintomas intestinais, né? Porque a gente sempre fala, se tem sintoma intestinal é mais fácil, que o paciente tem, ele entende, ele para. O que não tem, nem sempre, né, vem esse entendimento de uma doença, que é difícil entender mesmo, eu concordo com você, nem sempre vem tão fácil, então a gente tem que orientar sobre essas questões. Então, é esse o resuminho do que pode estar acontecendo com esses pacientes. As crianças, por exemplo, gente, o diagnóstico às vezes leva um terço ou metade da vida delas até que se feche o diagnóstico. É falta de desenvolvimento na escola, falta de crescimento, perda de peso, perda de massa magra, não cresce cabelinho, não cresce unha, não faz o aprendizado. Então, são todas essas questões que a gente trata aí, tá bom? Bom, gente, é isso daí que eu quero que vocês percebam, que uma coisa que eu falo com meus pacientes, que é o seguinte, quando a gente tem, né, que a gente fala que o paciente tem uma questão intestinal e tem uma doença celíaca, isso é bom. O que eu sempre fico preocupada e que eu acho que a gente tem que ter uma questão psicológica e até uma questão para envolver esses pacientes que vêm com a doença celíaca, não diagnosticada, né, ou vêm com outros problemas, é o seguinte, quando nós sabemos com o que a gente está lidando, eu acho que todo mundo concorda, né? Se a gente vai no hospital, faz um bando de exame, né, para te passar lá o dia inteiro, você faz exame, vai na outra semana e volta, mas você tem no final um diagnóstico? Ótimo, vamos arregaçar a manga, nem que não seja tão favorável. A gente vai trabalhar e a gente vai fazer o melhor para que tudo seja, tudo entre no esquema, né? A gente tem um resultado, que a gente contenha, que a gente pare a evolução, enfim, o que é possível dentro daquele momento. Agora, o que desanima
né, nessas pessoas que vêm de tempo com essa doença celíaca que não tem diagnóstico, é essa questão de, gente, falam que eu não tenho nada, falam que é coisa da minha cabeça, ou eu realmente não me sinto com uma doença, o que eu vou tratar. Isso é uma questão realmente conflitante, frustrante, deprimente para esses pacientes, né? Então, isso é uma luta contra um inimigo invisível. E é isso que nós médicos temos que estar sempre amparando vocês para que esse diagnóstico seja feito, tá bom? Bom, gente, eu acho que o objetivo de hoje era explicar isso para vocês, tá? Que a doença celíaca, ela pode se apresentar de uma forma diferente. Por que ela se apresenta de uma forma diferente? Qual que é a influência das modificações no grão que foram feitas? E o que nós médicos podemos fazer para que esse diagnóstico seja de uma forma mais rápida, tá? E o meu momento reflexão, que já é o final aqui do nosso podcast, é esse. Dentro da medicina, as coisas mudam muito rápido. A gente tem que estar sempre estudando. Nós temos que estar sempre nos informando. Como eu falei no começo, sempre tem muita coisa nova. Tem métodos diagnósticos, temos terapias. Então, essa é a nossa parte de médico. E você, como paciente, você também sempre está ligado a questões, a médicos, para que você tenha esse amparo, para que você tenha dicas, insights, para que você esteja informado, para que se algum dia possa acontecer com você ou com alguém da tua família, você realmente possa estar prestando atenção nesses sintomas. Sintoma, gente, é sinal que o seu corpo está reclamando e a gente tem que ir atrás, tá bom? Pessoal, amigos do intestino e vocês que já são novos amigos do intestino, fiquem aí com a gente, acompanhem a gente nos próximos episódios, porque a continuidade desse é muito legal. Que eu vou falar sobre quais são esses sintomas, então, que você tem que prestar atenção. Se a doença celíaca não é isso daí, só isso daí, ou pelo menos um terço, um quarto, o que é diarreia e tal, o que é? O que eu vou ter que prestar atenção? Esse é o nosso próximo episódio.